Agora é lei e o Estado de São Paulo vai celebrar todo dia 26 de julho o Dia Estadual de Proteção aos Manguezais. E sobre esse assunto eu converso agora com a autora desse projeto, a deputada Márcia Lia. Deputada, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conversar com o público do LN 21. Nós estamos inseridos aqui no litoral de São Paulo, mais precisamente no litoral norte de São Paulo. E quando eu vi essa matéria a respeito da importância, né, da preservação dos mangues e de nós termos uma data a ser celebrada no estado de São Paulo, imediatamente pensei, vou entrar em contato com a assessoria, porque tem tudo a ver realmente com esse mundo que a gente vive aqui, né? A necessidade de preservar esse bioma tão importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, deputada. Como é que surgiu a proposta deste projeto de lei? Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos os internautas que acompanham aí o portal LN Litoral Norte 21, né, dizer da importância de assuntos como esse serem veiculados para que as pessoas possam minimamente ter ideia da importância dos manguezais. Os manguezais são fundamentais para que a gente possa manter a vida humana, manter a vida e manter também a forma como as pessoas conseguem sobreviver. Então, para nós foi um prazer enorme poder ter construído esse projeto de lei junto com as associações, as comunidades, comunidades de pescadores, comunidades que cuidam aí com muito carinho do litoral norte, né, dos nossos manguezais. Os manguezais, eles são fundamentais, e a gente ter um dia de proteção aos manguezais, né, foi fundamental. Por que nós propusemos esse projeto de lei? Para chamar a atenção da população, para chamar a atenção de todos aqueles que querem a preservação do meio ambiente, a preservação da vida humana, a preservação da alimentação saudável, né? E o que a gente tem vivenciado no nosso país, e isso é gravíssimo, gravíssimo, é o descontrole da sociedade em relação a tudo que diz respeito ao meio ambiente, né? A gente às vezes fala da água, né? Muitas vezes os mananciais de água são desprezados, né? São muitas vezes aterrados, e aí as consequências são o que está acontecendo na nossa natureza, o que está acontecendo na época das chuvas, na época das secas. Nós precisamos ter um equilíbrio no meio ambiente. E aí, quando a gente fala da necessidade da preservação ambiental dos nossos mangues, a gente pensou e construiu esse projeto de lei, que agora é uma lei estadual 17.513 de 2022, para que a gente possa, então, chamar aí as autoridades, a atenção das pessoas e dialogar sobre a importância dos nossos mangues. O Brasil tem hoje 1.200.000 hectares de mangue, é o terceiro no ranking mundial, o terceiro lugar no ranking mundial. E o país hoje abriga a maior área contínua desse ecossistema, com milhões de hectares. E tudo isso precisa ser muito bem tratado e muito bem preservado. Porém, Alan, a gente vê assim, que as espécies que vivem nos mangues, apesar delas terem uma importância, inclusive na subsistência de famílias inteiras que sobrevivem dos caranguejos, que sobrevivem utilizando essa proteína como alimento, também isso gera renda para muitas famílias, e isso faz com que a gente tenha a produção cada vez maior de peixes, a defesa desses ecossistemas fundamental para que a gente não permita que a ação predatória do homem possa destruir aí essa riqueza tão importante que são os mangues. Então, eu só posso agradecer aos ambientalistas aí da região do Litoral Norte, a todas as associações, a todo o pessoal que participou de várias conversas, de várias reuniões, para que a gente chegasse na construção desse projeto de lei, que hoje é a lei.
Deputado, eu ia entrar justamente nessa questão, né? A senhora cita o fator econômico, os mangues são considerados o berçário do mar, né? E aqui no litoral norte nós temos ainda muitos pescadores que praticam a pesca artesanal. A preservação dos mangues está ligado também justamente à sobrevivência, né, desse tipo de trabalho, desse tipo de pesca, né? Sim. Olha, a sobrevivência das espécies, a sobrevivência de famílias, a sobrevivência do ecossistema que mantém aí a produção de peixes para que a gente tenha cada vez mais o alimento disponível aí para as pessoas. E o que a gente tem visto hoje, né, são conjuntos habitacionais sendo construídos e sendo destruídos os mangues para que aí a cada dia mais essa como é que fala, essa ocupação predatória, essa ocupação que coloca aí em risco, né, tanta vida, tanta vida humana, tanto alimento para o povo e a subsistência de pescadores também, né? Então, a gente não pode permitir. O plano diretor da cidade de Caraguatatuba, de todas as cidades aí da região, tem que ter um olhar muito cuidadoso para a questão do aumento e não permitir a especulação imobiliária ocupando espaços que são riquezas naturais, riquezas do povo, riquezas para a preservação da espécie humana. Deputada, a senhora citou a questão do plano diretor, um assunto que está em pauta na cidade de Ubatuba. No último ano nós tivemos aqui, inclusive, alguns protestos, paralisação praticamente da liberação de novas licenças para a construção, autorizações, né, para a construção de imóveis no município. E juntamente com essa discussão, veio novamente o saneamento básico. O litoral norte ainda sofre com pouco saneamento básico, a cidade de Ubatuba não é diferente do restante da região, e a grande preocupação em relação a essa expansão da construção civil, a expansão imobiliária das cidades aqui da região, é em relação ao saneamento básico. De que maneira a senhora tem visto essa questão que é tão relevante aqui, não apenas para o litoral norte, né? Saneamento básico é uma questão de vida, é uma questão de saúde, mas aqui a gente observa o impacto muito diretamente, né? Já que isso acaba poluindo rios e diretamente chegando ao mar também. Pois eu acho que a questão do saneamento básico no Brasil é uma das questões mais críticas que nós temos neste momento. 50% do povo brasileiro somente tem saneamento básico. Quando eu visito muitas comunidades, esse fim de semana, no dia do aniversário de São Paulo, por exemplo, eu visitei 7 comunidades em São Paulo. E o que a gente vê é que a grande parte das comunidades não tem esgoto, não tem tratamento de esgoto. A gente vê ainda muitas comunidades jogando os dejetos no mar, jogando nos rios, jogando em lugares que a gente sabe que vai depor contra a própria vida humana. Saneamento básico é saúde pública. Eu penso que uma das primeiras propostas que o povo brasileiro tem que cobrar do futuro presidente é a questão do saneamento, é a questão do cuidado com o meio ambiente e também a preservação da Mata Atlântica. Nós estamos cada dia mais destruindo a Mata Atlântica. Hoje nós temos tão somente 7% da mata original, da Mata Atlântica original, porque a cada dia mais são feitas ocupações irregulares, são feitas ocupações sem saneamento básico, sem água, sem a menor condição, inclusive, das pessoas viverem nesses locais com dignidade. Então, eu penso que aqueles que assumem a função pública, né, de prefeitos, de vereadores, de deputados, de presidente da República, de deputados federais, tem que ter esse compromisso com a sociedade brasileira, que a gente vai cada dia mais investir recursos para que a gente tenha saneamento básico. Água e saneamento básico são dois itens fundamentais para a preservação da vida humana, da saúde pública, porque a gente não gasta fazendo
o saneamento básico, e aí a gente gasta em saúde para cuidar das pessoas que ficam doentes, inclusive, por conta da falta de saneamento. Então, é uma conta que não fecha, é uma conta que tem que ser muito bem dialogada. Deputada, até para ser justo, né, nós falamos aqui da questão da especulação imobiliária, existe também um ponto fundamental que a senhora citou, que são as invasões irregulares, né? Porque as administrações conseguem, por exemplo, paralisar as obras, a liberação de novos prédios, mas, no entanto, a gente percebe que as ocupações irregulares continuam. Esse é um outro problema muito comum aqui no Litoral Norte. Em Ubatuba a gente está vendo o pessoal subindo o morro. De que maneira o Estado pode intervir? Isso é falta, na opinião da senhora, de uma política habitacional? É falta do quê? Onde é que a gente está errando nisso, deputada? Ô Alan, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós não temos no estado de São Paulo uma política habitacional. A política habitacional, entre aspas, que eles tentam fazer, privilegia tão somente pessoas que têm absoluta condição de ter o seu imóvel, o seu apartamento. Mas as pessoas que vivem na vulnerabilidade social, e agora mais ainda por conta do desemprego, da fome, das pessoas estarem vivendo na rua, né? Tudo isso tem dificultado ainda mais. E outro dia eu estava conversando com o prefeito, um prefeito que é inclusive do partido do governador, do PSDB, e o prefeito reclamava que na região dele, na cidade dele, tinha muita ocupação irregular e que ele não sabia mais o que fazer. Eu disse, olha, o senhor é tão amigo do governador, diga para ele fazer uma política habitacional que de fato atenda às necessidades do povo paulista. É simples assim, né? O senhor vai ter muito menos problema de ocupação irregular, porque as pessoas têm que morar em algum lugar. Elas têm que ter um lugar onde elas à noite descansem do cansaço do dia. Elas são de uma casa, né? Elas precisam, mesmo que seja um barraco, mas elas precisam do barraco para acolher as suas famílias do sol, da chuva, da tempestade. E aí, quando a pessoa não tem o Estado oferecendo a possibilidade dessa pessoa ter uma casa para morar, as pessoas vão se juntando e vão ocupando. Por isso que nós temos uma quantidade absurda de ocupações. Foram construídas milhões de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas a primeira coisa que o Temer fez quando ele chegou no governo federal foi cortar o programa Minha Casa Minha Vida. Não tem mais recursos para programa Minha Casa Minha Vida para as pessoas que de fato não têm condições e que precisam de moradia. Então eu espero que o ano que vem a população tenha consciência de que nós precisamos retomar o projeto Minha Casa Minha Vida para dar dignidade para as famílias brasileiras. Olha, eu visitei uma das comunidades que eu visitei em São Paulo, agora no dia do aniversário de São Paulo, como eu te disse, eu visitei 7 comunidades. Uma das comunidades que eu fui, a liderança que me recebeu disse assim, deputada, aqui são 12 favelas, uma ao lado da outra. Né? É a favela Beira Rio, é a favela Boqueirão, é a favela... E ele foi nominando 12 comunidades de pessoas que estão ajuntadas para poder sobreviver dentro de barracos. Muitos desses barracos do tamanho de um banheiro da nossa casa, né? Então é muito indigno, é muito injusto, e uma política habitacional, se um governador, se um prefeito quer de fato dar consistência ao seu programa de governo, ele não pode deixar de lado a questão do saneamento básico, a questão da proteção do meio ambiente e a questão da política habitacional. Isso é imprescindível. São 3 políticas realmente complementares. Deputada, muito obrigado pela participação da senhora, conversar aqui com o público do LN21, em especial a respeito da instituição do Dia de Proteção aos Manguezais no Estado. A gente acabou evoluindo um pouco mais a conversa aqui, conversando sobre outros temas bastante relevantes aqui para a nossa região. Muito obrigado pela atenção da senhora. Obrigada, Alan, e um grande abraço a todos os internautas que vão aí acompanhar o portal LN21 e vão, com certeza, parar para pensar na importância dos nossos manguezais. Estamos juntos nessa caminhada em defesa do meio ambiente. Obrigada, Alan. Obrigado, deputada.